Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 6 de novembro de 2020, 10 horas da manhã, e como todas as manhãs, nós temos um encontro marcado. Tomarmos aquele café saboroso e um bate-papo gostoso e um convidado super especial. O Roberto hoje não pôde estar aqui presente, mas vibratoriamente se encontra conosco, mandando um abraço muito carinhoso, um abraço muito fraterno para todos que estão aqui. E o nosso convidado especial também já está aqui vibratoriamente conosco. É muito bom podermos iniciar mais essa manhã aprendendo um pouco mais sobre esse grande trabalhador. Nós estamos falando de Antônio Gonçalves da Silva. Quem já ouviu falar de Antônio Gonçalves da Silva? O Batuíra. Antônio Gonçalves da Silva nasceu no dia 19 de março de 1839, na freguesia de Águas Santas, distrito da Maia. E nós falamos que ele veio para o Brasil ainda criança, muito jovem. Ele vem para o Rio de Janeiro, naquela época, o único meio era o navio. Depois ele vem para Campinas, de Campinas ele vai para São Paulo, e ali ele finca os pés em terras paulistanas, se torna um paulista ou um paulistano, não sei bem, mas um grande coração, sempre acolhedor, sempre buscando auxiliar. E só para lembrar, por que o nome Batuíra? Batuíra porque ele entregava jornais ainda aos jovens, e como ele era muito rápido, muito ágil, dão a ele o apelido de uma ave que se chama Batuíra e que tem aquelas pernas longas e uma ave ligeira. E ali Batuíra vai constituindo a família, a sua vida social, o seu patrimônio material, mas sempre trabalhando. E nós falamos de um centro que ele reformou, fundou, ou melhor, reformou, reabriu, com todo o cuidado, um ambiente muito agradável, e também de um jornal. Ele funda também, ele monta uma tipografia e funda um jornal. E esse jornal, o episódio mais importante da vida desse jornal foi uma polêmica religiosa que nós falamos ontem. E essa polêmica religiosa aconteceu o quê? Foi travada entre Batuíra e as damas da caridade da Diocese de São Paulo. E foi uma polêmica longa, durou mais de 8 anos. E o Batuíra, no jornal, ele não assinava Batuíra. Ele colocava um pseudônimo assinado Ninguém. Durante 8 anos, ele escrevia naqueles artigos, era para aquelas damas, e ele coloca assim: nestes artigos intitulados Diversos Assuntos Oferecidos às Excelentíssimas Damas de Caridade da Diocese de São Paulo. E ali ele relatava casos que aconteciam no centro, curas que eram realizadas, curas físicas, curas espirituais lá obtidas, porque ele também acabou desenvolvendo essa mediunidade de cura. E os conceitos evangélicos espíritas, e ali ele ia rebatendo naqueles artigos do jornal as acusações que eram feitas pelos católicos, e ele não tinha receio. Fazia uma defesa veemente do espiritismo. Lembrando que nós estamos falando do final do século XIX, aonde inclusive as perseguições contra o espiritismo nascente eram muito grandes. Bom dia, Gleice, bom dia, Niva, que bom vocês aqui conosco. Mas
Ele se refugiava através desse pseudônimo porque ele não queria se autoexaltar-se, colocando-se em superioridade pelas curas que promovia. Ele não botava então dizendo, sou eu que curo. Não, ele botava ninguém. Mas ele promovia curas, mas depois de 100 artigos, no 100º artigo dedicado àquelas polêmicas, aí ele resolveu, ao invés de assinar ninguém, aí ele assina alguém. Alguém. Obrigada, Niva. Alguém. E por quê? Isso aconteceu em setembro de 1908. A polêmica começou em 1900, o século XX estava iniciando. Em setembro de 1908, aí ele assina alguém. Porque ali ele alega que diante da consciência dele, agora sim, agora ele se julgava alguém na seara espiritista. Olha, ele já era, sempre foi aquele homem dedicado, com um coração de muita caridade, de muita fraternidade, mas naquele ali ele diz, não, eu já posso dizer que eu sou alguém na seara espiritista, por já ter conseguido, já consolidado a instituição cristã beneficente, Verdade e Luz, aquela que ele havia reformado, que estava ali parada, a qual havia acabado de doar, prestem atenção, agora ele se diz, eu sou alguém, porque ele havia acabado de doar tudo o que ele possuía, o que restava, com plena aprovação da esposa. Ele conversa com a esposa aceita que ele faça doe o restante do que ele possuía, e ele havia adquirido muita condição material, muita riqueza, e ele doa tudo. E aí ele coloca nesse texto, saibam as nobres damas que ainda continuamos, com o mesmo afã, no empenho de aliviar os sofrimentos dos nossos irmãos, sem indagarmos a que seita ou religião pertencem. Porque, na realidade, muitos católicos, no momento da dor, da enfermidade, do desespero, eles acorriam ali, atrás do Batuíra, atrás daquele centro, onde eles sabiam que eram realizadas curas físicas, curas espirituais, libertações dos espíritos obsessores, mas a figura do Batuíra era inconfundível. Ele tinha um andar lépido, em que parecia estar sempre atrasado. A gente lembra a história da Alice, no País das Maravilhas, que o coelho estava sempre com pressa, estou atrasado. E Batuíra era assim, de estatura mediana, entroncado, desleixado ao vestir-se. Os espíritos mais superiores não se apegam muito à aparência física, às roupas, eles estão mais preocupados no que eles vão poder realizar de bem para a humanidade. Ele tinha uma testa larga, o rosto sisudo, escondido atrás de longas barbas brancas, que era a sua característica registrada. Nós lembramos que era um momento que os homens usavam muito aquelas barbas longas, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Marche, e Batuíra também não deixa de deixar uma barba grande, branca, porque com a idade ela foi embranquecendo, e semelhanças. Muitos diziam assim, nossa, Batuíra, você parece até com o imperador, porque o imperador também tinha uma barba longa. Mas o reino do Batuíra era outro. O reino do Batuíra era ali, entre aspas, o cortiço do seu Batuíra. Porque ali, nós falamos, ele construiu sua casa no Lava-Pés, depois passou a se chamar Rua do Espírita, porque era a rua onde ele morava, depois passou a ser Rua Espírita. E ali
ao redor foi-se criando várias casas, ele construiu casas para alugar, mas foi expandindo aquela região que não tinha nada ali, foi se expandindo. E ali no reino do Batuíra, ali não havia brigas, não havia demandas policiais, ordens de despejo, que hoje, infelizmente, as cidades muito populosas têm muitas violências, mas ali não. Ali as pessoas tinham muito respeito, muita consideração. E se o inquilino não pudesse pagar, nem por isso seria despejado. Ele era aquele homem bondoso. Quantos tiravam a pessoa, expulsavam para colocar outra? Ele não. E se por acaso o inquilino mudasse e se pedisse dinheiro para poder fazer a mudança, o que o Batuíra fazia? Ele dava o dinheiro. Por isso ele foi se desfazendo de todos os seus bens. Esse era Batuíra, pioneiro do espiritismo em São Paulo. Era semi-analfabeto, ele veio para o Brasil, ele tinha menos de 11 anos. Mas respeitado em rodas intelectuais, ele sabia abrir portas. Nós falamos como ele fez amizade com aqueles estudantes do direito. Ele começou a participar daqueles encontros com aqueles jovens acadêmicos. Então ele era muito respeitado nas rodas intelectuais. Ele editava um jornal cujas ideias rivalizavam-se com os grandes periódicos. E nós falamos que já haviam mais de 100 periódicos durante o andar dos anos. Mas, cotidianamente, diariamente, Batuíra debruçava-se nos cavaletes de sua pequena grande tipografia. E a gente fica imaginando como montava-se um jornal naquela época. E ele aprendeu, pegou a habilidade com aquilo. E então, com dedos ágeis, ele catava as letras no fundo dos caixotins, enquanto sua barba alva enegrecia as pontas ao contato com as caixas de tipos. Era um trabalho hercúleo, porque tinha que ser letra por letra para poder escrever um jornal. Hoje a gente nem consegue imaginar como que a pessoa conseguia dar conta disso. Mas dessa forma circulava o jornal, o Verdade e Luz. Verdade e Luz. E ele era altaneiro, atrevido, orgulhoso da sua condição de espírita, altivo na hora de confrontar suas verdades com os rivais que tinham das outras religiões. Assim era ele. Assim era a sua cara, a cara de Batuíra. E onde morava Batuíra, já falamos, na Rua Espírita, uma rua que já fora sua, mas que agora era uma rua de todos, assim como a sua casa. A sua casa, lembrando Dr. Marche, os grandes espíritos são assim. A sua casa era um misto de hospital, albergue, centro espírita, asilos de loucos, orfanato. Ele acolhia todos que ali eram chegando. A casa de Batuíra só não era maior do que o seu coração. O pior é que sempre o que ele recebe, diziam todos, como que a indicar que os excluídos pela sociedade eram os que mais ele amava. E ele sempre ali acolhia aqueles desvalidos. E como nós falamos também da importância da homeopatia, Batuíra também manipulava com perfeição a homeopatia para poder auxiliar nas enfermidades. E ali ele acolhia a todos que chegavam, ricos, pobres, ali ele estava sempre pronto a ajudar. Mas citaremos a vida dele. Tem tantos e tantos fatos que nós poderíamos citar, mas nós vamos citar apenas algumas pinceladinhas para que a gente possa sentir um pouco desse espírito.
Mas antes, vamos aproveitar, mandando aqui um abraço para a Janete, para a Rita Maria, para a Maria Dolores, para a Sueli, para a Leondina, para o Arnaldo, para Arnaldo desejando já um bom final de semana. Que bom estarmos aqui juntos, falando desse grande espírito, Batuíra. Alguém pergunta, aquelas pessoas que ali conviveram com ele, o senhor lembra-se do Batuíra? E a pessoa responde, sim, perfeitamente. Era menino ainda, mas a memória não me trai. Lembro-me, inclusive, de vê-lo passando pelas ruas. Nós morávamos no Glicério, a pessoa vai relatando, que era bem próximo, onde residia Batuíra. Ele usava uma casaca branca, fechada no pescoço, e andava pela rua recolhendo doentes de toda a ordem, principalmente débeis mentais. Era por demais conhecido. Sua figura impressionava à primeira vista, pois tinha um olhar profundo, magnético, e seu semblante irradiava mansuetude, benevolência. Lembro-me muito bem. Então, essa era a figura de Batuíra, que deixava no coração, na lembrança dos outros, a importância desse trabalhador. Ele foi a Minas Gerais 2 vezes. Ali, em 1905, ele ficou durante cerca de 40 dias. E ali, ele já estava com 66 anos, 1905, e ele escreve dizendo, apesar dos nossos 66 janeiros, estamos cheios de coragem para a propaganda da verdade, para a propaganda da verdade. Mas São Paulo já não era mais aquela pacata cidade. Quando nós começamos a falar, quando Batuíra chegou, tinham cerca de 30 mil pessoas. São Paulo foi desenvolvendo. Já não era aquela cidade pacata que Batuíra encontrara quando chegara de Campinas, indo para lá, Batuíra desistiu das lavouras aqui de Campinas e vai para São Paulo disposto a vencer a vida. A população dobrara, construíra-se o viaduto do chá, cartão postal de São Paulo. Mas com o progresso e o aumento da população, o que acontece? As necessidades básicas, as demandas vão aumentando e, em geral, os governantes não dão conta, não conseguem acompanhar esse crescimento. E ali a Rua do Espírita era uma válvula de escape das autoridades. As autoridades sabiam que ali, aqueles enjeitados sempre encontrariam abrigo, os estômagos vazios sempre encontrariam um alimento. Quando eles não tinham aonde colocar a pessoa, entregavam a Batuíra. Olha, Batuíra, é sua responsabilidade. E ali havia teto, cama, cobertor, sopa quente, para todos aqueles que chegavam velhos, viúvas, filhos ao colo, toda sorte de desvalidos, ali Batuíra estava pronto a acolher. Todas as manhãs, mal o dia amanhecia, mal o galo cantava, e Batuíra já estava ali, abrindo as portas do velho barracão da Rua Espírita, número 28, para iniciar mais um dia de trabalho. Capotão branco, camisa de mangas arregaçadas, e ele tinha um velho patacão de ouro, um relógio de ouro, com aquela corrente, ele pendurava num prego enferrujado que tinha ali, naquele velho barracão. E no afã do trabalho do dia a dia, fazendo a arte do jornal, escrevendo, ele atuava em todas as fontes, revisando o Verdade e Luz. Ele, muitas das vezes, nem se lembrava de comer, de ver as horas, nem nada. Mas um belo dia ele
quis olhar a hora por alguma coisa, quando ele olha que vai ver o relógio, o patacão não está ali. O prego encontrava-se vazio na parede. E ele fica pensando, onde será que eu coloquei? E de repente entra no recinto um pobre homem maltrapilho, que ele sabia ser hóspede, quanto mais do cortiço do seu Batuíra. E ele, esse homem, esse pobre maltrapilho, ele havia pego tentando vender uma peça de valor incompatível com a sua condição. E ao ver aquela velha corrente de ouro pendendo entre os dedos do policial e o inconfundível patacão ali nas mãos do policial, o velho Batuíra acariciou a sua barba uma vez, duas, três. E aí ele responde ao policial: deixai-o ir, quem sabe não está a precisar mais do que eu. Era assim, Batuíra, todas as manhãs, tardes, noites, lições de um cristão. Aquele que sabia, como Jesus ensinou, a amar e a perdoar. Mas Batuíra tratava, como dissemos, com a água fluida, a água magnetizada, com o passe magnético, com o receituário homeopático. Ele tratava, incluindo as deficiências mentais, como nós falamos. E ele já conseguia, como ele tinha esse contato com os enfermos da mente, distinguir quem realmente era doente da mente e quem era obsidiado. E o sonho dele era tratar desses pacientes num local que fosse aprazível, em meio à natureza, e aplicando as terapêuticas espíritas, a água magnetizada, o passe, o evangelho. E para isso, para concretizar essa sua intenção, ele adquire uma propriedade rural em Santo Amaro, que era uma comarca separada de São Paulo, no começo do século. E ali, milhares de pessoas foram atendidas. Remédios, consultas, mas nós sabemos que todos nós temos a hora da chegada, mas temos também a hora da partida. E não seria diferente com esse venerável trabalhador do bem. Chegou o momento do desencarne. E parecia que ele já conhecia o dia de sua partida, sendo só ele e a esposa, já que o filho do primeiro casamento, vocês lembram? Ele teve um primeiro filho, que também se chamava Joaquim, no primeiro casamento. A esposa morreu, depois ele casou novamente, o segundo filho ele deu de novo o nome de Joaquim. E o segundo filho, com apenas 12 anos, pega tétano com aquela espinho de roseira e desencarna. E o filho do primeiro casamento já havia desencarnado em 1895. O primeiro desencarnou em 1883 e 12 anos depois, o filho do primeiro casamento desencarna. Duas dores muito profundas para o pai, apesar dele já agora saber que não existia morte, que a vida continuava. Então era só ele e a esposa. E ele resolveu fazer a doação de seus bens para a instituição cristã beneficente Verdade e Luz. Fez um testamento em cartório, deixando todos os bens para aquela instituição. Mas ele, de forma muito amorosa e de forma respeitosa, porque nós temos que respeitar
as convicções alheias, demonstrando muito carinho e respeito às convicções religiosas de Maria das Dores, a sua esposa, num ato de generosidade, ele manda construir na Rua Espírita, ao lado do número 22, em 1907. Em 1907, ele manda construir na Rua Espírita, número 22, uma capela católica, ao gosto da esposa, para os seus momentos de oração e reflexão, porque a esposa manteve-se católica e ele faz essa capela. Nós tivemos um amigo muito querido que desde a época de namoro ele já era espírita e a esposa evangélica. E eles namoraram, noivaram, casaram, muitos anos juntos, até que ele desencarnou. Mas ambos sabendo respeitar a crença do outro. Isso é muito importante. Eles se respeitando, ele respeitando a crença da sua esposa, manda construir essa capela. Mas uma súbita enfermidade, foi uma coisa súbita, o atinge, naquele início de 1909. E à primeira hora da manhã, logo no início do dia 22, o grande apóstolo do Espiritismo, Batuíra, ele parte para o mundo espiritual, parte para outra vida que é a verdadeira vida. E, logicamente, que o movimento espírita brasileiro lamentou profundamente a partida daquele grande líder e, passados-se alguns anos, Peixotinho, que já falamos de Peixotinho, que fazia aquele grande médio de materializações, naquelas reuniões de materializações que ali eram documentadas e estudadas, Batuíra, o espírito, se materializa mais de uma vez. Mas nós vamos citar apenas a transcrição de uma dessas vezes, porque aquelas sessões, aquelas reuniões de materializações, elas eram todas documentadas, tinham umas atas, assinadas pelas pessoas que ali estavam presentes. E ali vem dizendo, Batuíra, o abnegado pioneiro do espiritismo, em terra de Piratininga, produz várias explosões quando ele aparece, explosões luminosas, de grande efeito, que a todos alegrou. Era aquelas luzes luminosas, um foco de luz, de cor de fogo, como se fosse uma luz de fogo, se transforma em nuances delicadas. E um novo fenômeno de voz direta se observa. É Batuíra, que faz uma preleção doutrinária de alta transcendência científica e evangélica. Imaginem que momento sublime. Vários outros espíritos se materializavam também nas reuniões de Peixotinho e Batuíra, como dissemos, algumas vezes ali ele se apresenta. Tem também um momento, em 1940, quando Batuíra se faz presente também através da produção psicográfica do nosso querido Chico Xavier. Várias mensagens vindas através do espírito de Batuíra e do médium Francisco Cândido Xavier. Em 1970, passados-se mais alguns anos, foi publicado o livro chamado Mais Luz. Mais Luz. Ali tem 104 orientações do espírito Batuíra. Então, o que nós podemos ver? Batuíra nasceu em Portugal, nasceu em terras portuguesas na Europa, mas a sua missão era vir para o Brasil, era contribuir com a terceira revelação, o espiritismo nascente na nossa pátria. E ele cumpre isso com muita dignidade, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação.
doando-se totalmente, integralmente, doando-se diuturnamente, acolhendo os enfermos, os desvalidos de toda sorte, sem julgamentos, sem preconceitos. E no mundo espiritual, Batuíra, provavelmente fazendo parte de uma grande falange de luz, trabalhando, continuando em benefício da nossa humanidade, em benefício das terras do Cruzeiro, fazendo parte, talvez, da equipe de Ismael, que é o nosso governador espiritual da nossa pátria, e nós só podemos, com muita gratidão nessa manhã, dizermos: muito obrigado, Batuíra, e continue velando por todos nós, continue velando pelo Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que possamos, Batuíra, contar sempre contigo, da mesma forma que aqueles desvalidos contavam com você e você conseguiu curar a tantos, curar o corpo, curar a alma enferma, curar os obsidiados, que nós possamos contar com você nos momentos de angústia, de aflições e de dores. Nossa gratidão a esse Espírito iluminado e agradecendo a cada um de vocês que também fazem parte dessa grande rede de fraternidade e de amor. Espíritos iluminados que vêm até nós, amigos queridos, encarnados que também encontram-se conosco. O Arnaldo dizendo, história maravilhosa, que trabalho imenso desses espíritos que continuam nos ajudando com tanto amor. É verdade, Arnaldo, é verdade. E Maria Dolores dizendo, nossa gratidão a esse espírito valoroso que nos deixou tantos exemplos e que continua nos auxiliando. E nós demos apenas uma pequena pincelada da vida desse grande trabalhador. Mas, queridos amigos, hoje é sexta-feira. Sexta-feira nós não temos nenhuma live à noite. Sexta-feira é dia de happy hour. Então a gente não tem nenhuma atividade, pelo menos por enquanto, a não ser que vocês pensam, nós queremos mais uma atividade sexta-feira, sexta-noite, mas por enquanto não temos. Mas amanhã, 10 horas da manhã, nós temos a evangelização da família e a evangelização da criança. Amanhã, sábado, 14 horas, nós temos o nosso curso de magnetismo. Será transmitido somente pelo Facebook, ao vivo pelo Facebook. E domingo, 10 horas da manhã, é o encontro com Jesus, quando convidamos Jesus para o nosso lar. É o Evangelho no Lar. Estão todos convidados, aguardamos vocês e na próxima segunda-feira, quem sabe, quem estará aqui conosco? É um grande mistério. Um abraço, paz a todos.